Não haverá tempo para se adaptar ou se recuperar do frio mortal. Climate change is one of the great crises that our civilization. It's hard to overestimate this. Grandes civilizações foram destruídas por mudanças climáticas repentinas e radicais. People take good weather for granted, and then nature changes things, and all of a sudden they're off a cliff without a net. O planeta corre o risco de esfriar em uma nova catástrofe climática que pode afetar civilizações do mundo todo e abalar a estrutura da sociedade. We're looking at an unending war in our future. The changes that are coming are beyond what we have learned to deal with. Mega desastres. O clima da Terra é mais frágil do que pensa. Ele está sujeito a alterações radicais que podem ser a curso da história. Um frio intenso pode ser causado por algo tão sutil como um desvio nas correntes do oceano no Atlântico Norte. A catástrofe climática pode ser iniciada pela constante variação da temperatura entre o frio e o calor durante décadas. Paradoxalmente, enquanto as regiões do sul ficam mais quentes, as do norte ficam mais frias. Alguns especialistas estimam uma queda de 5 graus na temperatura média no inverno de algumas áreas. Como resultado, tempestades de inverno paralisariam a Europa Ocidental. Temperaturas baixas atingiriam o litoral leste dos Estados Unidos. Tempestades de neve com fortes ventos castigariam Nova York. As temperaturas seguiriam em queda. Boston sucumbiria sob a força do inverno mais severo da história. Enquanto o inverno impiedoso persistisse, a neve e as nevascas cobririam toda a costa nordeste dos Estados Unidos. Na Europa, os invernos se prolongariam por meses de temperaturas glaciais intermináveis. Os invernos frios e úmidos de Londres se tornariam uma série de tempestades de neve mortais. Paris ficaria congelada comparada ao que era. Berlim seria uma relíquia coberta de neve. Alguns cientistas afirmam que essa repentina mudança climática que inclui o frio intenso no norte pode acontecer durante a nossa existência. I think there are several things that people don't realize about the climate. First of all, that it is changing. That is a given. And the only question is how fast and how far and where it will settle out. And that it can change rather dramatically. Ironicamente, a mesma mudança climática pode causar não só condições quase árticas, possivelmente criando uma mini-era glacial em partes da América do Norte e Europa, mas também condições desérticas e tempestades mais severas em outras regiões. Não é apenas a velocidade dessa alteração climática prevista para a próxima década, mas também a natureza imprevisível das mudanças que tornará o impacto potencialmente mortal. As we move into the future, if the climate state is such that we can have severe storms and severe weather events coming in every year or every other year, that's not normally what we deal with, and that's not normally what society is prepared to cope with. And adapting to that kind of extreme is very difficult. We don't know what to prepare for. Uma nevasca violenta após a outra, sem tempo para se preparar ou se recuperar. Esse pode ser o novo e mortal inverno da Europa e da costa leste dos Estados Unidos. Then the question really becomes, what's the climate of the United States? What is habitable on the Earth? Essa mudança rápida no clima já aconteceu antes. Os cientistas chamam esse fenômeno de mudança climática brusca. A good working definition for an abrupt change is any change that occurs more rapidly than society's ability to respond to it. Um dos exemplos mais violentos dessa mudança climática aconteceu antes do advento da civilização moderna. Há cerca de 14 mil anos, a Terra se aproximava do final da Era Glacial.
Grupos de caçadores da Idade da Pedra percorreram a Europa e a Ásia em busca de comida e animais de caça. Mas de repente, 1.200 anos depois, as temperaturas baixaram 9 graus em menos de uma década. As plantas e animais de que antes os humanos dependiam morreram ou se moveram para regiões mais quentes. Os humanos que sobreviveram migraram para o sul. Essa queda radical da temperatura é conhecida como o evento Younger Dryas, nome de uma flor ártica encontrada no gelo da Groenlândia. The event known as the Younger Dryas is the poster child for abrupt climate change. What's interesting about this particular change is that the Ice Age had already ended, and the Earth had already begun to warm and gone into its modern mode. O clima começou a esquentar, mas de repente ficou muito frio. Literally, the climate shifted from maritime to Arctic over in the blink of an eye, and then stayed cold for 1,300 years, and then just as dramatically warm. And then we were officially into this modern interglacial warm climate epoch. And why it ended is not at all certain. Cientistas acreditam que o Younger Dryas aconteceu por causa de uma mudança nas correntes do oceano. Foi um dos frios mais intensos desde o final da última era glacial. O Younger Dryas é um bom exemplo de como o clima pode, como um elástico, variar rapidamente de um quente mortal para um frio extremo. It doesn't always go smoothly. Sometimes it goes boing, 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 and then it'll stabilize for a while at cold, and then it'll start up, and then it'll boing, 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 and then it will stabilize for a while at warm. In the past, we've seen climate change like a light switch, where conditions flicked on and off, and these flicks occur extremely rapidly, and then we are in a new state. And that new climate state can be irreversible. We don't just go back. Depois do final do Younger Dryas, a Terra entrou em um período longo de clima relativamente temperado. Mas houve casos de frios repentinos, incluindo o que os historiadores chamam de Pequena Era Glacial. Between 900 and 1300 AD, you had what was called the medieval warm period. Merchants were getting rich enough to build castles, the weather was good, population quadrupled in Europe, people were taller, they were living longer. Everything's going great. 1,000 years ago, when the medieval warm period is on, you can take an open boat and you can sail across from Scandinavia to Iceland. You're not running into frozen ocean. You're not running into lots of icebergs. Os vikings aproveitaram o tempo bom para criar comunidades agrícolas e mercantis na Islândia. Expandiram seu território navegando em barcos grandes para a Groenlândia. In 1000 AD or so, they moved into the New World. And, you know, they weren't really prospering there, but they were there, and they had these 2 colonies in Greenland that were a staging area to get to the New World. Mas, por volta de 1300 depois de Cristo, o clima misteriosamente começou a mudar. Dados históricos com base na colheita e em outros arquivos públicos mostraram uma pequena queda na temperatura. Mas essa mudança sutil na temperatura foi suficiente para causar a Pequena Era Glacial, um período prolongado mais frio na Europa que teve consequências desastrosas. No fim, a variação no clima influenciou na difusão da peste negra e nas revoltas sociais que causaram as revoluções francesa e americana. Os pesquisadores do Instituto Oceanográfico Woods Hole procuram pistas sobre mudanças climáticas nos sedimentos do fundo do oceano. Eles descobriram provas intrigantes da Pequena Era Glacial. The seafloor is a repository for shells of animals that grew in the overlying waters and for sediments that wash off land. And these layers accumulate in the cores, and we get a record that might be 100,000 or even 1,000,000 years long. As amostras tiradas da lama são uma fotografia do clima do passado que inclui mudanças bruscas como a Pequena Era Glacial. We have records of sea surface temperature, of deep ocean temperature, of salinity. We have records of volcanism, solar activity. There's countless things that can be measured here.
As amostras foram datadas com carbono 14 em um acelerador de partículas. Radiocarbon dating is a tool that allows us to tie together climate records and changes in the Earth system from sediment cores and link those to the historical record as far back as 40,000 years. So we've dated the bottom of the core at about 1,700 years before present. And at that time, this was the seafloor. So sediment is continually accumulating 1,700 years, 1,500 years, 1,000 years, 500 years ago here, about the beginning of the Little Ice Age, right up to today. And, you know, if you go back in 100 years from now, there'll probably be a few more centimeters of sediment accumulated at this location. A diferença sutil na cor da lama são dados microscópicos que indicam uma mudança nas correntes do oceano durante a pequena era glacial. Essa prova confirma a queda de 0,75 a 1,5 graus na temperatura média. Essa diferença pequena na temperatura foi o catalisador para um desastre climático brutal que mudou o curso da história e deixou milhões de mortos. Alguns cientistas profetizam que uma mudança violenta e repentina no clima pode desencadear um frio intenso. Haverá temperaturas baixas na Europa e na costa nordeste dos Estados Unidos. A vida será ameaçada em uma apavorante terra devastada e congelada. Isso já aconteceu antes. Gerações prosperaram durante o clima estável da Europa pré-renascentista. Mas em 1300, de modo inesperado, o mundo previsível foi abalado pela então chamada Pequena Era Glacial. One of the things that happened was that you had this whipsaw, going to warm, going to cold. 1309 was cold, 1315 was warm, 1317 was cold again. And creatures and other things respond in different ways. You know, you get crops rotting in the field if it gets too wet, or germinating too early, or never germinating at all. O clima variava rapidamente entre frio e quente, úmido e seco. Mas esse clima errático inicial foi apenas a introdução para mudanças catastróficas de proporções homéricas. Nos séculos seguintes, a temperatura continuou a cair entre 0,25 e 1,5 graus. Essa pequena queda foi suficiente para afetar as geleiras. Throughout the Alps and throughout parts of Europe, and in fact in North America, in Canada, the eastern Canadian Arctic, we see evidence that during the Little Ice Age, glaciers advance. A diferença de apenas poucos graus provocou um ciclo eterno de auto-perpetuação. You make a little more ice, it reflects more of the sun. By reflecting the sun is not warming us up, and so it gets colder, so you make more ice. Quando as geleiras se expandiram, os vikings foram os primeiros a sofrer com o frio mortal. They switched from being a farming economy to eating a lot from the sea because they were having troubles raising enough things on their farms, apparently. Enquanto as temperaturas caíam, tempestades e ventos gélidos destruíam os povoados. Nem o mar dava aos famintos vikings a esperança de sobreviver. Around Iceland, sea ice expanded, and the people couldn't get out and go fishing, and they had open boats, not boats with decks, so they were particularly vulnerable to bad weather. Depois de décadas de expansão, criação de machados de guerra e pilhagem, os vikings foram derrotados por uma queda repentina de temperatura. Well, 10 super cold years, including one of the coldest years on record ever in about 1355 AD, shut down the western colony, and 100 years later, the more southerly eastern colony shut down. Os vikings que sobreviveram migraram para o sul e se juntaram às populações que viviam na Europa continental. A cultura destemida deles desapareceu na história. Se a pequena era glacial não tivesse existido, os vikings poderiam ter continuado a colonização do Novo Mundo e a América de hoje seria um lugar bem diferente.
No final do século XIV, a Europa sofria com as temperaturas baixas durante todo o inverno. Em uma reação em cadeia iniciada pelo clima frio e tempestuoso, uma calamidade dava lugar a outra. As colheitas acabaram e a falta de comida se espalhou pela Europa. O frio gélido destruiu a Ásia, mas era apenas o começo. As tempestades implacáveis mataram pelo menos 7 milhões de pessoas, e as enchentes produziram uma reação em conjunto horrível na Europa. Everybody's familiar with the Black Death, but the lesser-known story, of course, is the role that climate may have played in unleashing it. A peste negra, ou apenas peste, foi uma pandemia devastadora que assolou a Europa durante a metade do século XIV. A queda na temperatura mudou as condições climáticas, provocando tempestades mais intensas. No começo do século XIV, a Ásia teve uma série de tempestades torrenciais sem precedentes e, subsequentemente, enchentes. Os ratos carregavam a peste e se multiplicavam nessas condições. The animals that react the first are the ones that reproduce by the zillions and reproduce very rapidly, whereas the longer-lived, slower reproducing animals tend to lag, and so weedy species of every sort seem to take advantage of climate change and flourish. Os ratos dos navios que faziam rotas de comércio espalharam a doença da Ásia para a Europa. Uma população já fraca e faminta não suportou a peste negra. Em 5 anos, a peste tinha matado entre 25 e 34 milhões de pessoas na Europa, 1/3 da população. E mais 40 milhões morreram no norte da África e na Ásia. Gerações e gerações sofreram a força impiedosa do frio extremo e do clima úmido, levando os camponeses ao limite. Then there are intense storms and incessant rain. Crops are rotting in the field. There's so little sunlight that he can't make salt in the summer to preserve anything. Diseases, molds, blights, and everything else are beginning to afflict them. People fell into robbery, they lost their lands, starvation, they started eating their livestock, dogs and cats, and at some point they even ate each other. Sociedades europeias sofisticadas rapidamente se desintegraram quando ficaram no limite da mera sobrevivência. Camponeses famintos se revoltaram contra a aristocracia. A inquietação política e a economia fraca na Inglaterra foram fatores na Revolução Americana. E foram os pobres da França de 1789 que alimentaram a Revolução Francesa. O alcance trágico da pequena era glacial foi impressionante. Milhões morreram de forma horrível simplesmente porque a temperatura baixou poucos graus. If you're living on the edge and you get just a little bit of a cooling, it can push you over the edge. Little changes in global temperatures can have an enormous effect. A temperature change of 5 to 9 degrees, which is also within the realm of possibility, would just be unimaginable. A sutil queda na temperatura que provocou a pequena era glacial pode ter sido causada por um escurecimento do Sol relacionado a uma mudança na ação da mancha solar. Um outro fator que intensificou o resfriamento também foi algo que ninguém podia ter profetizado nem evitado. Durante a pequena era glacial, pelo menos 3 vulcões entraram em erupção. O Vesúvio, em 1631, o Tambora, em 1815, e o Krakatoa, em 1883. Todos cuspiram partículas e gases na atmosfera. Essas substâncias particuladas refletiram a luz solar, resfriando a Terra. If you put a lot of volcanic debris high into the northern hemisphere, it's going to be everywhere in the northern hemisphere within just a couple of years. No matter what part of the Earth is facing the sun, day or night, it's still going to get less sunlight. Depois de 6 séculos de morte e pobreza, a temperatura finalmente subiu.
So the Little Ice Age likely ends because the volcanoes quiet down, they're not blocking the sun, and the sun brightens up a little bit, so you have warming coming out of 1850 or 1900 into the early part of the 1900s. A pequena era glacial pode ter acabado, mas alguns cientistas a veem como uma amostra do que pode acontecer novamente, desta vez com resultados ainda mais devastadores. Especialistas acreditam que no futuro, um frio intenso possa criar uma série de eventos climáticos catastróficos. De nevascas gélidas cobrindo Londres a uma Nova York assustadoramente vazia e coberta pela neve, a um centro-oeste oprimido pela seca. Mas essa não seria a primeira vez que mudanças climáticas dramáticas ameaçariam toda forma de vida. Desde o final do Younger Dryas, há cerca de 11.500 anos, nosso mundo tem um clima relativamente temperado, favorecendo o crescimento das civilizações modernas. Mas nesse tempo, cientistas descobriram outros períodos em que as temperaturas médias oscilavam entre períodos de aquecimento e resfriamento. As we look back, over the last 10,000 years, most of the coolings have been fairly small. A pequena era glacial da Europa causou pobreza e morte generalizadas, mas não significou o fim da civilização. Porém, houve raros episódios em que alterações bruscas na temperatura literalmente destruíram sociedades inteiras. Tal mudança pode ter causado o colapso do grande Império Maia. As of 900 AD, the Mayan civilization had been around for about 1,200 years. It had risen and fallen several times before that. Em meio às florestas tropicais, onde hoje é a América Central, os antigos maias desenvolveram uma sociedade urbana sofisticada. Sem usar ferro nem roda, eles construíram cidades grandes com centros comerciais cercados por pirâmides e templos majestosos. Muitos arqueólogos especularam que os maias se destruíram por meio de rebeliões civis. Facções rivais dominaram a sociedade civil e a estrutura social frágil sucumbiu. There's over 100 different theories of the Mayan decline, most of them being that they did it to themselves, because they were a somewhat cruel civilization in some respects. Havia outras forças naturais que fugiam do controle e compreensão dos maias. Pesquisas recentes sobre a história do clima revelaram um novo ângulo de um velho mistério. Pesquisadores ainda investigam, mas alguns acreditam que uma pequena queda na temperatura global pode ter causado o fim do Império Maia. O maior desafio para os maias foi administrar o suprimento de água através das estações úmidas e chuvosas e das secas ocasionais. In different regions of the Mayan civilization, the cities were built near natural water sources, such as sinkholes, where water would be collected naturally and be available even through the dry season. Mas em algumas partes, o lençol freático não era acessível. Com essa limitação, os maias dependiam da chuva como fonte de água doce. Para usar esse recurso precioso de forma eficiente, os maias fizeram um sistema complexo de canais para irrigar as fazendas e cidades. Com a ajuda de chuvas constantes, os maias evoluíram de uma mera sociedade de subsistência para uma cultura notável e sofisticada, com interesse ávido por literatura, arte, matemática e astronomia. Eles mapearam as órbitas das estrelas através dos observatórios e até as construções religiosas seguiam as linhas astronômicas. Porém, os maias não tinham como saber que sua cultura magnífica iria acabar. Tudo por causa de uma mudança que eles provavelmente já tinham percebido.
What you see is a recurrent pattern in history in which people take good weather for granted, they're fruitful, they multiply, they expand beyond the carrying capacity of the land, essentially. Durante centenas de anos, os poderosos maias dependiam do ciclo previsível da chuva para abastecer o vasto império na América Central. Então, eles enfrentaram períodos extensos de seca devastadora. Paradoxalmente, a seca pode ter sido o resultado de uma queda na temperatura global. Acredita-se que os astrônomos maias perceberam uma alteração sutil na aparência do Sol. Alguns pesquisadores afirmam que houve uma redução na radiação solar que chegava à superfície do planeta, causando uma mudança nos ventos. No norte, as temperaturas baixaram, mas para os maias aconteceu o oposto. As nuvens carregadas permaneceram no sul, criando uma seca devastadora em Yucatán. We've been able to identify periods of 3 or 6 or 9 years in a row where the rainy season failed to come. And each one of these intervals of drought coincides with a period of major collapse in one of the regions of the Mayan civilization. Enquanto as secas continuavam, os soberanos começaram a perder o controle do povo. As they failed to deliver on their promises of water in the dry months and the reservoirs would not be replenished adequately during the summer, farmers themselves started to move away. Muitos cientistas especulam que a civilização guerreira dos maias já estava sucumbindo. O desmatamento, várias doenças e a própria cultura guerreira contribuíram para o fim deles. Mas o evento decisivo pode ter sido a mudança climática. These bad, severe drought events occurring over several years in a row could have ultimately resulted in the civilization no longer being able to deal with these societal stresses. The drought events could easily be an explanation for what caused the Maya ultimately to disappear entirely. O Império Maia foi reduzido a ruínas, deixando apenas as grandiosas pirâmides como prova silenciosa de sua história. Será que somos as próximas vítimas de uma catástrofe climática? Especialistas advertem que uma queda de poucos graus na temperatura pode transformar partes do hemisfério norte em uma nova pequena era glacial em poucas décadas. Os invernos relativamente suaves da costa do Atlântico e da Europa Ocidental podem ficar gélidos e inférteis. Cientistas acreditam que o próximo frio intenso começará nos oceanos. 70% da superfície da Terra é oceano e 90% das chuvas correm para o mar. Ele é um reservatório colossal de água que leva calor para todo o planeta. Um sistema enorme de corrente do oceano, conhecido como a circulação termoalina, que inclui a corrente do Golfo, circula as águas quentes para o norte do Equador, proporcionando à costa nordeste dos Estados Unidos e a partes da Europa climas relativamente temperados. Londres, na Inglaterra, e Calgary, no Canadá, têm a mesma latitude, porém, em média, Londres é mais quente, por causa da circulação termoalina que traz a água e o ar quentes pelo norte para as Ilhas Britânicas. Quando o calor é absorvido na atmosfera, a superfície da água fica mais fria, salgada e densa e vai para o fundo, puxando a corrente para baixo. So in the winter, as the water gets really cold, colder makes it contract, and contracting makes it denser, and then it sinks. And then warm water flows up to replace it. Em um ciclo eterno, a circulação termoalina vai para o sul, onde se aquece novamente no Equador e continua o ciclo de volta para o norte. Esse sistema imenso depende de um equilíbrio delicado entre as águas quente e fria, doce e salgada.
Se alguma parte desse sistema for alterada, cria-se uma pequena era glacial em algumas regiões do hemisfério norte. E uma mudança já está acontecendo. O aquecimento global está aumentando as temperaturas do oceano. The oceans are warming. Almost all the glaciers on the planet have gotten smaller over the last 100 years. You're getting reductions in sea ice in the Arctic. Things are happening earlier in the spring and lasting farther into the fall than they did in the past. And so there's this great number of indicators that say, yes, the planet is warming. O aumento nas temperaturas do oceano pode causar uma paralisação da circulação termoalina, o que leva o calor para a região do Atlântico Norte. The total heat capacity of the ocean is 1,100 times that of the atmosphere. So in my mind, we really should be trying to understand what's going on in the ocean to understand our future climate. Pesquisadores do Instituto Oceanográfico Woods Hole usam muitas ferramentas para estudar o oceano. Aparelhos controlados à distância, chamados de floaters, registram as mudanças do oceano. They're sort of like weather balloons for the ocean that drift at depth for 10 days, then come to the surface, recording the temperature and salinity as they rise, and they transmit that data to a satellite. And we have a program to deploy thousands of these around the global ocean, and thereby, for the first time, monitor the ocean heat and salt content on a continuous basis. This is a revolutionary new tool for seeing climate processes acting in the ocean. Usando os dados transmitidos pelas ferramentas como os floaters, os cientistas criaram modelos virtuais que registram e projetam mudanças climáticas. Recentemente, pesquisadores descobriram provas de um processo perturbador. O aquecimento global está derretendo as geleiras e calotas polares, causando um aumento no fluxo de água doce na circulação termoalina, um processo que chamam de adocicamento. A água doce pode prejudicar o equilíbrio crucial entre a temperatura e a salinidade que alimenta a circulação termoalina. What it means is that those warm waters no longer flow north, and they stop much further south. And so all that warmth that would otherwise warm the northern hemisphere stays in the south, which means, for example, there's more energy in the atmosphere there, more extreme storms and so on, but critically, much colder in the north. Se a circulação termoalina for alterada, uma mudança climática brusca tão forte quanto a pequena era glacial pode ocorrer. Em uma década, as temperaturas podem cair de forma dramática no Atlântico Norte. If the thermohaline circulation was to shut down, the average temperature changes resulting of that could be anywhere between 8 to 12 degrees possibly, but that would be on average. And clearly the extremes that could result from an average temperature change like that could be well beyond that. England, France, Germany would begin to resemble Alaska and Canada. And those parts of the world, particularly Alaska, might even get colder still. Nos Estados Unidos, a costa nordeste será a mais atingida, com temperaturas extremas e tempestades e nevascas mais intensas. For example, severity of nor'easter storms could easily increase in a condition where you had increased storminess, increased wind, velocities, impacting the eastern North America. Mas esse frio intenso nas regiões do norte da Europa e América será apenas um efeito colateral da destruição real em outras partes do mundo. No Pacífico, o oceano mais quente intensificará o ciclo de chuva do El Niño, que historicamente castiga o litoral do Pacífico. Even a 2-degree change, if we were so lucky, would be double the intensity or more of the strongest El Niño we've ever felt. In 1998, there was a very strong El Niño. It did $100 billion damage around the world and killed tens of thousands of people. So even a very slight variation from the norm in global weather can cause a lot of damage. No Atlântico Sul, oceanos mais quentes produzirão furacões e tempestades intensificados.
The fact that we have a great deal of heat built up in the ocean means that there's plenty of fuel for more intense hurricanes. So it seems inevitable that strong hurricanes are in our future. If we get not just one Katrina, but if we get 5 Katrinas per year coming into different regions of the Gulf Coast, or in fact shifting to where now these storms are impacting along the eastern seaboard and coming into Washington, D.C. and New York City, then the consequences would be severe. Usando os dados científicos e visualizações computadorizadas mais modernos, obtemos uma noção terrível do impacto de uma mudança climática brusca no futuro. Haverá não apenas temperaturas gélidas no norte, mas também furacões monstruosos, tempestades severas e, em algumas regiões, seca infinita. If you look at the potential for the damage done by climate change, you can easily see how climate change could be a weapon of mass destruction. Do evento Younger Dryas há 12.000 anos até a mais recente Pequena Era Glacial, a mudança climática radical teve efeitos catastróficos sobre o ser humano. These climate changes that may occur in the future are not something that we can say, oops, we don't mean it, we want to go back now. We may enter a place where, in fact, the thermohaline circulation has shifted. And in the past, we've seen that those conditions have lasted for thousands of years. Usando as últimas pesquisas, as previsões dos especialistas e a animação computadorizada, mostraremos agora como essa hipótese horrível poderia se desdobrar. A brusca mudança climática aconteceria quando as temperaturas quentes fizessem as calotas polares derreter. A água doce derretida das geleiras interromperia o delicado equilíbrio da circulação termoalina, impedindo o aquecimento do Atlântico Norte, e as temperaturas médias na Europa e na América do Norte cairiam de modo perigoso. Com a corrente do Golfo não aquecendo mais o litoral atlântico, os invernos ficariam bem mais severos na costa nordeste dos Estados Unidos. On the whole, the further north we get will be colder, drier, and windier. And you begin to think of everything kind of north of the Mason-Dixon line beginning to look like Siberia. Frankly, the habitability of some of the major northern cities begins to diminish. Em Nova York, as temperaturas do inverno começariam em outubro. E em novembro, a quantidade de neve na cidade seria recorde. You could have already increased winter storminess affecting New York City, and what could be a normally paralyzing 2 feet of snowfall could become 6 feet of snowfall. A velocidade do vento aumentaria e as tempestades castigariam a costa. A Estátua da Liberdade não seria mais um símbolo da liberdade, seria um marco congelado de uma cidade outrora vibrante. Os centros urbanos da Europa, principalmente Londres, sucumbiria sob temperaturas e vendavais gélidos. Suddenly Britain, which is already tough enough in the winter, becomes really miserable in the winter and has no summers. And suddenly begins to get much, much colder. Pela primeira vez em mais de um século, o Tâmisa congelaria. Essa mudança climática brusca e repentina deixaria a Europa e o Nordeste dos Estados Unidos com invernos avassaladores durante séculos. Os mesmos oceanos mais quentes que levariam o frio intenso para o norte provocariam mudanças catastróficas em todo o planeta. Mudanças que afetariam todos os povos, nações e formas de clima. Elas seriam tão devastadoras quanto qualquer efeito do resfriamento. No oeste, os oceanos mais quentes levariam a El Niños permanentes. Tempestades atingiriam a costa do Pacífico com chuvas torrenciais durante todo o inverno. As montanhas de San Gabriel ao norte da bacia de Los Angeles são uma das cordilheiras mais íngremes da América. Com um El Niño poderoso, Los Angeles seria enterrada por deslizamentos de terra. These things increase exponentially, so the amount of runoff could increase exponentially. We're talking about 10 times more and then 100 times more. So the ability of these mudslides to affect entire parts of the city is not impossible.
As ruas de Los Angeles virariam rios de lama e de enxurrada, atingindo tudo que estivesse no caminho. Ironicamente, o cataclismo da costa causado pelo El Niño teria um impacto oposto no interior do continente, provocando secas devastadoras. A região cerealista mais importante do centro-oeste americano desapareceria como muitas outras no Canadá, na Índia e no norte da China. Ano após ano de secas corroeriam a terra. We have 6 billion people getting 40% of their sustenance from essentially 5 staple crops grown in just a few breadbaskets around the world. So if drought actually does intensify in those breadbaskets, we have 90 food importing nations that are going to have big trouble feeding their people. Oceanos mais quentes criariam tempestades fortes. Os furacões e os ciclones teriam forças extraordinárias. Most places in the world, people live within about 100 miles of the ocean. It doesn't matter where we are, the population lives close to the sea. It's in China, and Japan, and Europe, and America, and Africa, everywhere. And those are the places that are most vulnerable to climate disruption. They're the ones that are going to be hit the hardest. Uma catástrofe se seguiria a outra, como em uma fileira de dominó em que uma peça derruba a próxima. And so you envision a situation where you have the West coping with its water problems, the hurricane zone coping with hurricanes, the Northeast coping not just with windstorms, but with hailstorms and ice storms, which are also impose a burden. The Midwest coping with swarms of tornadoes, which causes an enormous amount of insurable damage. Cientistas estimam que o planeta tem a capacidade de sustentar cerca de 8 bilhões de pessoas com recursos naturais. Algumas previsões indicam que uma mudança climática catastrófica reduziria essa capacidade para 2 bilhões de pessoas. Apenas 1/3 da população atual do mundo sobreviveria. As we've seen throughout human history, it is changes in carrying capacity that lead to war. When people exhaust their local ecosystems, the first thing they do is raid their neighbors. And in this case, we'll be fighting it out over food and water. 6 billion people are going to have to get off the planet. And the way 6 billion people get off the planet is war. This is why I think climate change is so urgent. I mean, it's a recipe for conflict. If we fail in preventing the worst case scenario, we are looking at an unending war in our future. Esse futuro seria um mundo horrível em que de repente o clima do qual dependemos se voltaria contra nós. Seria uma vida cruel em que só os mais fortes e mais afortunados sobreviveriam. Ainda pode haver tempo para evitarmos esse destino. Do contrário, como outras civilizações anteriores, podemos ser vítimas da força implacável da natureza e de uma mudança climática catastrófica. If we have long-term changes and increased extremes coming from multiple different sources, this is where we may be in for real surprises. And our society does not deal well with surprises.